Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Todo mundo me ouvindo, então, né? Então, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Elvis Mendes e vou iniciar com vocês a disciplina de filosofia, né? No caso, nas quintas-feiras, né? De 15 em 15 dias, nós teremos a disciplina de filosofia, no qual eu vou iniciar hoje. Hoje, né, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro nosso, esses primeiros minutos eu vou usar para a gente se conhecer um pouco, mas de forma bastante rápida, né? Primeiro também aproveitar para parabenizar os organizadores do curso, né, parabenizá-los pela iniciativa, né, pela ideia, agradecer pelo convite da Carol, né, o convite gentil da Carol. Eu fiquei realmente muito contente de poder participar, de poder contribuir um pouco, né, com a jornada de vocês. E, sobretudo, nessa disciplina de filosofia, né, que é uma disciplina que, nos últimos anos, né, no Enem, tem aparecido aí como talvez a disciplina mais difícil, né, das humanidades. E, além do conteúdo ser muito grande, nós temos também a dificuldade em relação à própria aprendizagem, né, diante da falta mesmo, na carga horária muito pequena, diante de um conteúdo muito grande. Muitas vezes professores que também muitas vezes não são formados na área, não estão muito preparados ou não trabalham a disciplina com honestidade. Enfim, vários aspectos atrapalham o ensino da disciplina de filosofia, e que é uma disciplina fundamental, não só pelas questões que caem no Enem, né, não só pela dificuldade das questões que caem no Enem, mas também pela sua importância em relação ao seu contato com as outras disciplinas, né, tendo em vista que a filosofia, ou as abstrações, né, promovidas pela reflexão filosófica, elas podem auxiliar os estudantes, por exemplo, na matemática, na física, na biologia, não só isso, mas também na criação da redação, né, por ser uma disciplina que propõe uma abertura de visão, né, a promoção de uma visão de mundo maior, enfim. Então, quero dizer que estou muito contente de poder contribuir com vocês, sobretudo na disciplina de filosofia, que é uma disciplina que eu me identifico muito, e pela grandiosidade da disciplina em relação a não só ao contexto do Enem, mas sim na sua transdisciplinaridade, né, na possibilidade que há da filosofia trabalhar junto a outras disciplinas, tanto das exatas como das linguagens. Né? Então, hoje eu vou iniciar o que nós chamamos de introdução aos estudos de filosofia. Embora nossos encontros serão poucos, né, eu contei de forma rápida, de acordo com o calendário que me foi passado, nós teremos entre 10 e 11 encontros até o final do ano, mas a boa notícia é que os conteúdos de filosofia, embora pareçam uma imensidão de conteúdos, mas nas provas do Enem, o que a gente percebe nos últimos anos é que, de algum modo, é uma prova um pouco repetitiva. O que eu quero dizer com isso? É que, normalmente, os conteúdos tendem a se repetirem, né? Então, normalmente, o estudante olha para o conteúdo da prova de filosofia e ele se assusta, né? Ele dá um tombo para trás, porque parece que é um mundo de coisas. De fato, o conteúdo de filosofia é enorme. Mas a boa notícia, como eu falei, é que é um conteúdo que sempre se repete, né? Sempre tende a cair conceitos e filósofos semelhantes em todos os anos. Então, diante dessa... Desculpa, eu não vi aqui a pergunta, deixa eu dar uma olhada. Isso repete questões no Enem? Não, isso não acontece. Eles têm um banco infinito de questões, né, que todos os anos
se atualizam, né? Então, não se repete questões do Enem. O que eu estou dizendo é que os conteúdos se repetem, né? Exemplo, basicamente, todos os anos, por exemplo, cai uma questão sobre Aristóteles, mas aí a grande sacada é se vai cair uma questão sobre a lógica de Aristóteles, ou sobre a ética de Aristóteles, ou sobre política em Aristóteles, ou sobre a matemática de Aristóteles, ou sobre a biologia de Aristóteles, sobre a metafísica, enfim. A questão é de que os filósofos, eles normalmente têm uma gama absurda de conhecimentos que foram desenvolvidos, né, na trajetória de suas vidas e que hoje em dia está presente na tradição do pensamento ocidental, e que, para criar questões de Enem, os organizadores das provas têm uma enormidade de possibilidades de temas a serem tocados, né? Mas obrigado pela pergunta. A tua pergunta, de certo modo, é boa, Adriano. Então, isso. Como eu falei, a boa notícia é que os conteúdos se repetem, né? Basicamente caem as mesmas coisas, no entanto, o conteúdo é muito grande, né? E alguns estudantes, às vezes, não sabem nem o que é filosofia, do que se trata, né? Há um déficit de aprendizagem muito grande nessa disciplina, né, que se dá por diversos fatores que eu não vou tocar aqui, porque são questões outras. Mas entre elas, entre as questões que podem ser tocadas sobre esse déficit da aprendizagem de filosofia no Brasil, a gente pode dizer que uma carga horária muito pequena é um aspecto. Calma, Solange, um pouco de paciência. Um dos aspectos seria essa questão da carga horária muito curta, né? Há muitas vezes professores, sobretudo no ensino público, né, que não têm a formação devida para lidar com a disciplina complexa, como filosofia, e às vezes um certo desinteresse mesmo, porque às vezes para alguns estudantes filosofia é uma disciplina desinteressante, né, ou até muito difícil, de uma leitura muito difícil, com temas que às vezes não importam, né? Tudo é mais interessante do que ler um texto filosófico. Então são diversos fatores, tanto estruturais como culturais, que fazem com que a filosofia às vezes seja deixada de lado no contexto do ensino médio. No entanto, as provas do Enem, ela vem nos últimos anos forçando, né, o estudante do ensino médio a realmente se interessar mais, porque as provas têm vindo realmente com um nível de dificuldade bem alto. Lembro de alguns anos atrás de ser, por exemplo, a prova de filosofia a parte mais difícil das questões de humanas, né? Só para vocês terem ideia. De fato. Eu não sei nem se você já leu um texto filosófico, Gabriel, mas, de fato, para algumas pessoas dá sono, dá qualquer coisa. Tem gente que tem sono lendo qualquer coisa, até bula de remédio, né? Então, mas não é só você, não. É um sentimento geral. Realmente é uma atividade árdua, né, que exige um esforço, né, uma atenção, uma paciência grande. Enfim, então hoje vou começar o que nós chamamos de introdução aos estudos de filosofia. Então, alguém comentou aqui que foi fazer... Adriano, novamente, né? Eu fui fazer as questões que o senhor passou e senti muita dificuldade. De fato, Adriano, e olha que eu coloquei umas questões bem para começar, então, assim, a gente vai ter que se esforçar bastante nesses encontros de filosofia para poder dar o mínimo de base para vocês, né, para vocês, pelo menos, começarem a desenvolver um hábito de leitura, conseguir, pelo menos, decodificar dentro das questões como que se aborda de uma forma mais fácil as questões de filosofia. Enfim, hoje a gente vai trabalhar a introdução aos estudos de filosofia, que é um conteúdo que, embora basilar, né, embora muito inicial, ele é fundamental, né? Diferentemente de outras disciplinas que eu poderia começar do meio, né, porque são poucos encontros, eu julguei ser interessante começar bem do início, começar com uma introdução, considerando o fato desse déficit que eu já citei, da relação dos estudantes com a filosofia, né? Tentar entender do que é que se trata, né?
o que é que se trata, o que é que ela aborda, qual o seu início, qual o seu fundamento principal e, sobretudo, entender os termos. É fundamental na disciplina de filosofia vocês conhecerem o vocabulário. É um vocabulário formado todo por palavras novas. Às vezes, a dificuldade maior que há no estudo de filosofia é o problema do vocabulário, é o problema da compreensão das palavras, compreensão dos termos. A linguagem filosófica, de fato, é uma linguagem que está fora da linguagem do cotidiano comum de cada um de nós. Né? Então, de fato, se não houve nenhuma preparação, se não houve nenhuma iniciação, você tenta adentrar um texto filosófico, realmente a tendência é que você não entenda nada. Né? Não é que alguém não compreenda ou seja burro, nada disso não, porque realmente é uma linguagem outra, né? É uma linguagem totalmente interna a um modo de pensar, né? A uma metodologia. Então, por isso eu julguei ser importante começar por uma introdução. Então, o objetivo do nosso encontro hoje é tentar introduzir vocês a um novo vocabulário, né? Tentar introduzir vocês a uma compreensão do que seria, de fato, a filosofia enquanto uma postura humana, né, radical, que foi fundamental no passado para o surgimento das ciências que vocês conhecem hoje. Né? Daí vem aquela afirmação, né, que acho que a maioria de vocês já ouviram, de que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Evidentemente que essa é uma afirmação carinhosa, né, mas que, falando seriamente, ela faz algum sentido exatamente a partir da ideia de que é o questionamento filosófico, é a postura radical do filósofo autêntico que gera a dúvida que precisa de resposta. E as respostas que surgem diante dos fenômenos, sobretudo dos fenômenos da natureza, do fenômeno da vida, é que fazem surgir os métodos científicos. Sendo assim, o que podemos dizer nesse início é que as ciências, sobretudo as ciências exatas de modo geral, elas têm o seu nascedouro, né, seu momento de nascimento, junto com os questionamentos filosóficos. Então, eu vou vou apresentar um slide para vocês, vou compartilhar, para a gente começar. Pessoal, quando vocês forem falar agora, vocês abram o microfone, né? Vocês mantenham todos os microfones desligados, por favor, mas quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Podem atrapalhar a hora que quiser, né? E vocês podem, na hora que quiserem perguntar qualquer coisa, vocês abram o microfone e falem, porque agora que eu estou compartilhando o PowerPoint com vocês, eu não consigo mais ver o chat. Né? Então, por favor, quando vocês tiverem qualquer dúvida, é imprescindível, né? É fundamental que quando apareçam perguntas que vocês não entendam, né, dentro do que eu estou falando, vocês realmente parem a aula e perguntem o que quer dizer cada termo, porque não é interessante que esse encontro seja um monólogo. Né? O que é um monólogo? É alguém falando sozinho. Né? Então, assim, não é momento para timidez. Na verdade, a filosofia ela é uma disciplina ousada, então sejam ousados. Né? Podem abrir o microfone e perguntar quando quiserem. E como eu falei, eu não estou tendo acesso ao chat por conta do compartilhamento. Aí está meu nome, né? Me chamo Elvis Mendes, e meu e-mail, né? Esse e-mail aí, quando vocês quiserem me acessar, perguntar alguma coisa, pedir um material, qualquer coisa, podem enviar mensagem para esse e-mail, e está o meu endereço de Instagram também, do qual vocês podem acessar e perguntar alguma coisa pelo direct, né? Alguma coisa que seja relacionado à nossa disciplina e às nossas aulas. Eu posso conseguir material, posso enviar,
Enfim, fiquem à vontade. Então, hoje nós vamos iniciar uma introdução aos estudos de filosofia, né? Como vocês podem perceber, o termo filosofia, entre parênteses, está escrito em grego, né? Com o alfabeto grego. Por que eu coloquei esse termo em grego? Justamente porque o início da filosofia, né, é fundamentalmente grego. Né? A filosofia nasce na Grécia, né? A gente vai ver mais na frente, no período entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo. Então, basicamente, tudo que está na tradição filosófica mais elementar da filosofia foi escrito em grego clássico, para ser mais preciso. Então, muitos termos que nós vamos aprender aqui hoje vêm do grego. Né? Evidentemente, boa parte das palavras que nós vamos aprender aqui, eu já coloquei a tradução transliterada, né, que é a palavra grega escrita com o nosso alfabeto. Então, nessa parte da introdução, é fundamental a gente entender o que se convencionou a chamar de saída do mitos ao logos. Né? Quando nós dizemos que o início da filosofia, né, ou o surgimento da postura filosófica, ou o surgimento da reflexão filosófica estabelecida por alguns homens no século VII, na Grécia antes de Cristo, ela aparece como uma espécie de alternativa de explicação das questões da natureza, isto é, da physis, palavra que a gente vai aprender mais na frente, né? Os gregos chamavam natureza de physis, né? Physis é a palavra grega para natureza. Então, chamamos esse momento primordial da filosofia de saída do mitos ao logos. Isso quer dizer, um momento em que o mito, ou a forma a qual todos os fenômenos da natureza e a própria vida, o céu e a terra eram explicadas através do mito, é substituída por uma reflexão alternativa que trará novas respostas acerca desses fenômenos através do logos. Logos é a palavra grega para razão, racionalidade, pensamento, reflexão. Sendo assim, mitos e logos são opostos. Mitos e logos são antagônicos, são coisas contrárias. Se pensarmos que na antiguidade, né, todas as civilizações, elas explicavam, né, o fenômeno da chuva, do sol, a tempestade, o maremoto nos mares, qualquer fenômeno natural era explicado pelos antigos através de uma mitologia. Uma mitologia que envolvia uma série de deuses. Por exemplo, quando o mar estava revoltado, quando o mar estava havendo uma tempestade, se dizia que Poseidon estava com raiva. Poseidon, o deus dos mares, para os gregos. Então, todas as explicações que haviam nas civilizações antigas, todas elas, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, todas as explicações se davam pelo caminho de uma compreensão mitológica. Isto é, os mitos explicavam o mundo antigo. Né? Todo tipo de fenômeno natural, inclusive a própria vida humana, inclusive as próprias dificuldades, as próprias brigas, a inveja, o medo, o sofrimento, a traição, tudo que envolvia tanto as relações humanas como os fenômenos naturais eram explicados pela mitologia. Alguém quer falar? Oi. Oi. Não. Mudou agora? Tá, eu vou. Agora mudou? Ok. E assim tá bom?
Pessoal, Tá bom, sim. É só dar zoom pelo celular. não, mas tem alternativa de aumentar aqui também, sabe? É só ver se funciona agora. Aumentou? E tá trocando, Carol? Isso. Conseguiu? Eu fecho? Eu fecho esse PowerPoint? É. Isso. Certo. Certo. Eu, uma janela, né? Coloco. Certo. Ah, entendi. É no, onde está o Meet, né? Ah, certo. Eu acho que eu vou. Eu vou. Uhum. Ok, ok. Aí beleza, eu vou compartilhar de novo. Uhum. Deixa eu. Pronto, conseguiu? Pronto. Ah, agora está trocando, né? Pronto, perfeito. Nada, eu que agradeço. Assim, eu estou fazendo lambança aqui com o aplicativo. Beleza. Então, retomando, né, a questão do mitos. Então, como eu estava falando, a forma a qual as sociedades antigas, né, as civilizações antigas, ah, res, resolviam as questões, tanto do que envolvia, né, tanto do que diz respeito à vida, como as suas compreensões em relação aos fenômenos naturais, né, aos fenômenos da natureza, era através da mitologia. Né? Mitologia que seria um conjunto de narrativas, né, baseada em contos, baseada em fábulas, baseada numa série de elementos fantásticos, né, que normalmente envolviam os deuses, que tinham poder sobre os homens e poder sobre toda a dinâmica da natureza. Essa era a forma a qual todas as civilizações antigas compreendiam o mundo. Em resumo, as civilizações antigas possuíam uma, uma compreensão mitológica do mundo. A filosofia, ou, como eu falei, o surgimento de uma postura alternativa
né, e reflexiva, trazida por alguns homens, no contexto da Grécia Antiga, conhecida como logos, ou razão, racionalidade, traz uma outra forma de compreender esses mesmos fenômenos. Isto é, o logos seria uma alternativa de explicação dos mesmos fenômenos dos quais os mitos já explicavam. Não é que há novos problemas, não se trata disso. Se trata de um estudo da natureza e da própria vida humana e dos animais e tudo que há na Terra, ou que a gente pode chamar de inteiro, ou todo, ou a totalidade. Sendo assim, o logos seria uma reflexão racional acerca da totalidade. Então, esse primeiro momento do surgimento do que a gente chama de postura filosófica seria justamente essa tentativa de explicar o mundo, que já era explicado pelos mitos, né, que já era explicado pelos deuses, que já era explicado pelos contos, né, pela fantasia da imaginação humana, e passar a tentar explicar esse mesmo mundo, né, esses mesmos fenômenos, através de uma postura reflexiva que tenta responder às perguntas antes explicadas pelos mitos através da razão. Daí surge duas palavras que é fundamental que vocês aprendam e apreendam essas palavras para vocês, que é episteme e doxa. A palavra episteme, que dá origem à palavra epistemologia, que a gente vai usar muito mais à frente, sobretudo quando a gente for abordar o pensamento moderno, por isso que é tão importante absorver esse termo. A palavra episteme quer dizer saber adquirido, pelo estudo ou pela ciência, né? Então, episteme é tudo aquilo que é investigado, é tudo aquilo que é buscado, é toda aquela verdade ou aquele paradigma que foi conquistado através do esforço da pesquisa, do esforço do trabalho intelectual, né? Então, a episteme, podemos dizer, que é a verdade filosófico-científica. A doxa é justamente o oposto da episteme. A doxa, ela é todo tipo de conhecimento que é baseado na crença, na opinião, no mero preconceito, né, na superstição. Isto é, tudo o que nós pensamos sem nenhum tipo de reflexão ou sem nenhum tipo de busca investigativa da verdade, a gente chama de doxa. Isto é, recapitulando, episteme seria o conhecimento científico, né, seria o conhecimento produto de uma investigação árdua, exaustiva, que alcança uma determinada verdade, a ciência, por exemplo, e a doxa seria essas verdades que nós temos na nossa vida pessoal, por exemplo, na cultura de um povo, ou de um determinado grupo social. A doxa seria aquilo que a gente fala sem muita reflexão, sem muito esforço. A doxa normalmente é aquilo que a gente adquire enquanto verdade do nosso cotidiano, da nossa cultura ordinária e comum. Está claro, gente, a diferença entre episteme e doxa? Fundamental para a gente dar um passo aqui nesse conteúdo, para vocês entenderem essas duas sim, palavras. professor, tá sim, perfeito. Falem, por favor, para eu não me sentir sozinho. Tá sim, professor. É porque sem chat o pessoal fica com vergonha, eu também fico. Não, Aí, fiquem sem vergonha mesmo. tipo, pelo chat seria mais fácil, aí pelo microfone é meio, sei lá. Não, eu concordo também, mas também sou tímido com o microfone. Não, mas nas primeiras aulas é assim, depois a gente vai se acostumando mais aí. Ok, perfeito, é verdade. É verdade, nas aulas online da escola mesmo, aí já é mais solto, já é mais fácil. Então, que bom, é só uma questão de tempo, então, que vocês se afeiçoarem, né? Isso vai acontecer com mais naturalidade. E em algum momento é interessante que a gente consiga conversar. Então está clara essa questão da diferença entre episteme e doxa. Isso é fundamental, né? Assim, em todas as aulas que nós vamos ter aqui, e até acho que nas aulas de vocês na escola, ou em qualquer lugar que vocês ouvirem qualquer conteúdo de filosofia, essas palavras vão aparecer, episteme e doxa.
Tá claro? Tá sim, professor. Tá Falta a sim, continuação. professor. Ok. Ótimo. Episteme é o conhecimento que só é possível através de uma árdua investigação, né, de um esforço exaustivo em busca de uma verdade que seja comprovada cientificamente. A gente chama isso de verdade filosófico-científica. Doxa é aquele tipo de conhecimento que nós desenvolvemos com a vida. É aquela coisa da nossa avó que olha para o céu e diz, olha, está com a nuvem ali, mas não vai chover, porque vai ventar para o lado tal, ou, sei lá, São Pedro não vai mandar chuva, enfim, tudo isso é o conhecimento da cultura, né? É o conhecimento da vida comum. Né? Ele não precisa de um esforço exaustivo para desenvolver esse tipo de conhecimento, né? Apenas viver. É um estudo da vivência, é um conhecimento da vivência. Enfim, então a filosofia, nesse sentido, ela seria o desenvolvimento de uma episteme. A filosofia, justamente, ela é o oposto da doxa. Isso é fundamental para a nossa introdução aqui, para a gente poder desenvolver um novo vocabulário para os próximos encontros. Né? A episteme e doxa são coisas opostas, né? São coisas antagônicas, e a filosofia é a episteme. Né? A filosofia ela é uma busca epistêmica, né, das verdades sobre a physis e sobre a própria vida ou as causas da vida. Pode-se dizer, como Aristóteles, que a filosofia é a busca das causas primeiras, ou seja, a causa da vida, a causa do vento, a causa das ondas dos mares, a causa da gravidade, a causa do giro da Terra, a causa do Sol nascer. Né? Tudo que se busca através de um estudo investigativo, exaustivo, que tenta provar através da racionalidade, nós chamamos de busca epistêmica, isto é, filosofia, que é o contrário da doxa. Enfim, espero que isso tenha ficado claro. E é fundamental isso para a questão da saída do mitos ao logos. Quando eu digo que na Grécia, né, alguns homens desenvolveram, né, essa atividade filosófica em busca de uma verdade científica comprovável através da racionalidade, não quer dizer que todos os homens, ou todas as sociedades, ou todas as civilizações da Terra, de um dia para o outro, se tornaram racionais. Definitivamente não se trata disso. Muito pelo contrário. A filosofia, ela surge na Grécia, como a gente vai ver mais na frente, nos séculos 7 e 6 a.C., e ela era uma prática de um punhado de homens. Né? Poucas pessoas tinham acesso à matemática, poucas pessoas tinham acesso a estudos da física, poucas pessoas tinham acesso ao estudo da biologia no contexto grego do século 7 e 6 a.C. Eram realmente indivíduos privilegiados que, sobretudo, não precisavam trabalhar, na verdade, eram livres, não eram escravizados, e que podiam se dedicar exclusivamente à observação da natureza. Sendo assim, o Logos ele se desenvolve a partir de uma postura de observação da natureza. Para os primeiros filósofos, que é o tema do nosso próximo encontro, que são os filósofos pré-socráticos, ou os filósofos da natureza, para eles, a observação da natureza era o seu principal laboratório. Isto é, a filosofia era um tipo de conhecimento que se praticava na floresta, que se praticava olhando para o céu, tentando entender as estrelas, tentando entender o movimento do Sol, que na verdade não era do Sol, mas enfim, nesse tempo eles não sabiam, mas tentando entender o movimento da Lua, tendo toda essa tentativa de compreensão de por que chove, os movimentos das nuvens, toda uma tentativa de compreensão dos fenômenos naturais se tornam o principal produto, ou o principal objeto de estudo dos primeiros filósofos. Sendo assim, a primeira filosofia era uma filosofia da observação. Em outras palavras, podemos dizer que o primeiro momento em que os homens passaram a contemplar a natureza para entendê-la, surgem os primeiros filósofos. Sendo assim, a filosofia é uma atividade de contemplação, é uma postura de tentativa de compreensão através da contemplação, e não
justamente oposta à explicação mitológica que tende a explicar todos os fenômenos através dos deuses, né, contados através das fábulas, dos contos antigos. Alguém quer falar? Não. Então, é interessante também a gente entender o termo mito, né? Que a palavra mito, infelizmente, no nosso tempo, ela é muito mal compreendida e até às vezes muito mal usada, né? Normalmente tende-se a usar mito e mentira como coisas semelhantes. Mas no caso, quando a gente vai tentar entender a mitologia, né, ou o uso dos mitos para as civilizações antigas, temos que fazer um esforço para tentar entender a palavra mito de uma forma diferente. Na verdade, mito, como vocês podem ver na minha exposição, é uma leitura de mundo. O mito é uma forma em que as civilizações antigas compreendiam os fenômenos da natureza. Era a forma ao qual eles davam sentido à vida, à própria existência e à dinâmica dos fenômenos naturais, e a forma ao qual se criava narrativas para explicar as causas, tanto da natureza como da vida, como a própria criação e o surgimento da vida na Terra. Então, o mito é uma leitura de mundo. Não quer dizer que é mentira, mas sim ela é fruto da imaginação humana, na ausência de explicações melhores no que diz respeito àquilo que o ser humano não entende. É evidentemente que 3.000, 4.000 anos atrás, o simples fenômeno da chuva, que para nós é muito simples de explicar hoje em dia, né, uma criança aprende por que chove ainda no ensino primário, para um homem de 3.000 anos, 4.000 anos atrás, era algo fantástico o fato de chover em determinada época do ano. E para isso, eles explicavam o fenômeno da chuva através da criação de um Deus e dizia que a chuva era a vontade desse Deus. E assim o sol, e assim o vento, e assim o mar, e assim a colheita, e assim a agricultura, e assim a vida, e a sua relação com os animais, as estrelas, enfim, tudo aquilo que o ser humano não compreendia, tudo aquilo que não havia uma explicação racional, eles desenvolviam, então, uma explicação mitológica, isto é, através dos deuses. Tudo se dá através da vontade dos deuses. E essa vontade dos deuses era... Professor? Oi. Como exemplo, Epimeteu e Prometeu e a Caixa de Pandora? Perfeito. O mito de Prometeu é um dos principais, né? Inclusive até para o surgimento da filosofia, né? Quando Prometeu rouba, né, o fogo para dar aos homens, né? Esse fogo, ele justamente simboliza o conhecimento. A ideia de que o fogo, a luz, né, é o conhecimento. Justamente. A gente tem, porque eu não vou aqui me estender nessa questão dos mitos, né, mas eu teria aqui dezenas de exemplos, né, de mitos que explicam, né, o surgimento da vida, o surgimento da natureza, as questões do céu e da terra, através de narrativas míticas. Como eu falei, a principal característica... Professor? Oi. Então quer dizer que nenhuma dessas histórias aconteceu? É tudo mito mesmo? Enfim, a gente não estava lá para ver, né? Então, de fato, é comum das civilizações antigas que elas explicassem, né, os principais fenômenos da natureza, inclusive as causas desses fenômenos, inclusive a própria causa da vida humana, né, e os grandes fenômenos como o nascer do sol, a lua, a chuva, as estrelas, de uma forma mítica. E essa explicação se dava como? Através de uma narrativa. O que é uma narrativa? Aquilo que vai passando de pai para filho. Uma geração ia contando para outra, contando para outra, contando para outra,
e assim se criavam grandes mitos que explicavam toda a vida das civilizações antigas. Então, como normalmente sempre tinham características fantásticas, né, sempre eram coisas muito colossais e muito mágicas, né, envolvia muito essa coisa da magia, né? Então, tudo indica que, evidentemente, que isso era fruto da imaginação humana. Não implica dizer que é mentira, tá bom, gente? Não cometam esse equívoco que se faz hoje em dia de dizer que mito é mentira, né? Mas é, sim, uma forma de compreensão do mundo. Está compreendido isso? Tá sim, professor. Ok. Então, o mito, né, vem do grego, né, mitos, que é uma narrativa de caráter simbólico e magético relacionada a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser das personagens, a origem das coisas. Enfim, acho que eu já insisti bastante nisso, a gente pode dar um passo. Alguém tem alguma dúvida nessa questão do mito, em relação ao logos? Não. Beleza. O logos, como eu já falei, seria justamente o contrário do mito, né? O logos seria uma forma racional, né, reflexiva, de explicar as causas e os fenômenos da natureza. Então, podemos dizer que a filosofia ela é justamente uma exaustão, né, do logos, uma exaustão da racionalidade humana em busca de explicar os fenômenos da natureza de forma unicamente racional. Né? A filosofia, desde o seu início, ela é uma busca racional, estritamente racional. Ela não faz uso de nenhuma narrativa mítica, ela não faz uso de nenhuma especulação de cunho mágico ou fantástico para tentar explicar as coisas. A filosofia é, desde o seu início, uma tentativa radical de investigação acerca das coisas do mundo. Falo coisas do mundo, me refiro a tudo. O termo mais usado é a totalidade, que envolve tanto as coisas, a natureza e nós mesmos. A filosofia, ela tenta superar justamente a cosmogonia. O que seria uma cosmogonia? A cosmogonia, ela é a narrativa mítica e religiosa que descreve o surgimento do universo, dos elementos naturais, do mundo e da própria vida. Então, tenho essa palavra em mente, na palavra cosmogonia. Era a forma a qual as civilizações antigas explicavam, por exemplo, a existência dos astros, a existência dos planetas, da Lua, do Sol, as estrelas. Então, toda explicação cosmogônica, ela tem sempre um caráter divino, porque ela é uma narrativa mítica e religiosa. Então, sempre são os deuses que são responsáveis pela ordenação do universo. A palavra cosmo quer dizer ordem. Então, cosmogonia... Professor, Oi. isso pode ser aplicado hoje, por exemplo, no cristianismo, que os cristãos acreditam que Deus, né, o Deus cristão, criou o mundo e tudo mais. Então, pode ser aplicado também? Sim. Entendi, Sim. obrigado. Metodologicamente, sim. É evidente que, como nós vivemos num país cristão, e nós somos educados como cristãos, então temos a tendência a achar que o nosso Deus é verdadeiro, né, que a Bíblia e tudo aquilo que está lá, enquanto narrativa, é verdade, e tudo aquilo que está em outras culturas, por exemplo, os deuses gregos é mentira, os deuses egípcios, mesopotâmicos são mentira. Então, mas isso porque nós somos criados, né, educados enquanto cristãos. Mas, enquanto metodologia, né, de compreensão, sim, a Bíblia, né, e toda a narrativa da criação divina seria uma espécie de cosmogonia. Por quê? Porque ela seria uma narrativa da criação da Terra e da vida. Muito boa a tua pergunta, inclusive.
Tá claro isso? Professor, Oi. no seu ponto de vista, o senhor acredita no cristianismo, no politeísmo ou na teoria científica do mundo? Não sei, cara, assim, não sei. Não... Enfim, eu prefiro nem me posicionar, assim. Acho que a vida é muito misteriosa. A vida é um mistério muito grande para eu tomar posição sobre isso. Beleza? Beleza, beleza. Alguém está com o microfone ligado. Então, a cosmologia, ela seria... Percebem a diferença, né? Cosmogonia, cosmologia. Percebem a diferença? São duas palavras diferentes, né, para não confundir. Percebem que em cosmologia, o final da palavra... Aí tem cosmo, que como eu já falei, quer dizer ordem, né, ordenamento. E logia. Logia no final vem de quê? Vem de logos. Né, e logos quer dizer o quê? Racionalidade. Então a cosmologia seria a forma filosófica, né, ou científica de explicar a origem das coisas e os fenômenos naturais. Por exemplo, hoje nós sabemos que a chuva ela cai das nuvens, né, que são uma forma gasosa, né, que consegue carregar o líquido, né, e depois jogar se transformar de gasoso para o líquido, né, e se transformar em chuva. Isso é muito simples da gente explicar hoje em dia. Isso seria uma forma cosmológica de explicar o fenômeno da chuva. Tá claro isso? Tá sim, professor. Pode continuar, professor. Perfeito. Por exemplo, né, se a gente tem esse ditado popular, né, que diz assim, olha, São Pedro vai mandar chuva. Isso aí seria uma forma cosmogônica de explicar o fenômeno da chuva. Compreendem? Sim, professor. Professor, Oi. então deixa eu ver se eu entendi bem. A cosmologia quer dizer, tipo, como que se você tivesse uma crença num Deus, que o Deus vai mandar a chuva e tal. E a cosmologia quer dizer, tipo, uma coisa mais científica do que é? Então, é cosmogonia, né, a primeira. Sim, sim. Isso, a primeira é cosmogonia, perfeito, a tua compreensão é essa mesma. A cosmogonia é uma forma de explicar os fenômenos da natureza através de uma narrativa mítica e religiosa, beleza? Através de uma forma fantástica, né? São seres supramundanos, né, que controlam os fenômenos da Terra. Enquanto a cosmologia, como você mesmo disse, seria uma forma científica, né, de explicar os fenômenos naturais através daquilo que eu já falei, que seria uma investigação exaustiva e que tenta provar os seus resultados. Beleza? Beleza, professor, entendido. Perfeito. Então, a teogonia, né, seria justamente uma explicação mítica, né, da origem dos deuses. A palavra theo, né, vem de theos, que quer dizer Deus em grego. E, de novo, gonia, né, que vem de genos, né, de vida, né, Meta aí, gente. Todas essas narrativas que nós conhecemos, né, boa parte delas, foram desenvolvidas, como eu já falei, através de algo que foi contado de geração para geração. Sempre uma geração contava para a outra, e assim, essa verdade mitológica nunca se perdia. Ela tem um caráter, como eu insisto, totalmente narrativo. Ela depende da oralidade, ela depende de uma fala, ela depende de alguém que passa, o mais velho que passa para o mais jovem. No entanto, dois homens do contexto antigo grego se destacaram
por terem feito algo de diferente. Né? Esses homens são Homero e Hesíodo. Eles são considerados os dois primeiros historiadores da história humana. Né? Por quê? Eles resolveram, tanto Homero como Hesíodo, contar, narrar uma fábula grega. E esses livros se tornaram, hoje em dia, o que nós temos de mais preciso acerca da cultura grega antiga. Esses livros são a Ilíada, né, que conta a Guerra de Troia, né, que acho que a maioria deve conhecer, pelo menos através do cinema, né? E o outro é a Odisseia, e conta também uma narrativa mítica, né? Percebem que ambas as histórias contadas por esses historiadores, elas contam sobre a bravura, né? Sobre a bravura e o heroísmo do homem grego. Percebe-se que havia um interesse, né, de deixar para a posteridade, deixar para as próximas gerações uma imagem de que o homem grego era forte, capaz de atos heróicos e destemido. Justamente porque os gregos viam na morte, em combate, a única forma de alcançar a eternidade. Isso é um aspecto intrínseco da cultura grega, antiga. A ideia de que, ao morrer em combate, meu nome será lembrado, e assim será eternizado. Os soldados gregos não se importavam em morrerem jovens. Para eles, morrerem jovens não era um problema. Pelo contrário, morrer jovem era uma honra, mas morrer em combate. Daí se dá o que a gente chama de um espírito guerreiro do povo grego. Então, sendo assim, os historiadores da Grécia Antiga, eles contam justamente fábulas que remontam ou simbolizam a bravura, a força, o heroísmo e a coragem do homem grego. O termo logos, como eu citei anteriormente, ele quer dizer racionalidade, que distingue o ser humano dos demais animais, sendo este capaz de raciocinar, de compreender a realidade, razão, conjunto de leis que, segundo Heráclito de Éfeso, século V a.C., fazem o universo funcionar, compondo um tipo de inteligência cósmica. Mais uma vez, a palavra cosmo, né, cósmica, quer dizer ordem. Sendo assim, pode-se dizer que o logos é uma busca de compreensão do cosmos. Ou pode-se dizer que a razão é a forma a qual os primeiros filósofos usavam como instrumento para compreender o ordenamento do universo e a dinâmica da natureza. Então, alguns filósofos antigos vão afirmar que a filosofia ela é uma postura, né, de espanto em relação à natureza. O que é o espanto, né? Quando a gente se espanta com uma coisa, né, o processo de admiração. É interessante usar o exemplo das crianças. As crianças, elas são seres que, por estarem na Terra há pouco tempo e por serem totalmente inocentes, elas se espantam com tudo. Em outras palavras, a gente pode dizer que as crianças, elas se maravilham com tudo. Tudo é motivo de admiração para a criança. Então, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, é justamente uma fase a qual a criança ela se espanta, né? ela se maravilha. Uma simples cor bonita chama a atenção de uma criança. Né? Um simples brinquedo novo, uma simples imagem nova, uma pessoa nova, tudo maravilha, tudo causa um sorriso no rosto de uma criança, né? Por mais simples que seja a coisa. Alguns filósofos do mundo antigo diziam que o filósofo ele deve ser justamente aquele que é sempre uma criança. Eu acho isso muito bonito. A ideia de que o
O filósofo é a eterna criança que se espanta com o mundo, que se maravilha com a natureza. É a eterna criança que não para de contemplar e não para de se perguntar sobre aquilo que contempla. É como as crianças que tudo perguntam o que é. É muito comum, né, uma criança pequena perguntar: mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Ou por quê? Por que chove? Por que faz sol? Né? Por que a água é molhada? Né? Essas perguntas bastante... que para nós adultos parece até ridículo às vezes, mas para o universo da criança, ela é de um aprendizado extraordinário. Então, alguns filósofos do mundo da Grécia Antiga chegaram a dizer que o filósofo ele era uma espécie de eterna criança que com tudo se maravilhava e tudo queria saber e, sobretudo, perguntava. Sendo assim, é o espanto, né, a palavra grega tauma, que os homens começam a filosofar, perplexos, maravilhados, curiosos. Perante as coisas mais óbvias, avançam pouco a pouco e colocam problemas a respeito das questões fundamentais, como os fenômenos na natureza, assim como da gênese do universo. A palavra gênese quer dizer origem. Aristóteles, por exemplo, né, vai afirmar que todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. O prazer causado pelas sensações é a prova disso. Pois, fora de qualquer utilidade, as sensações nos agradam por si mesmas e, mais do que todas as outras, as sensações visuais. Aristóteles, filósofo que a gente vai estudar, acho que no 3º ou 4º encontro, ele vai afirmar que a natureza mesma do ser humano, ela é inclinada a conhecer. O desejo humano de saber é um desejo preponderante da natureza humana. Diferentemente dos outros animais que se satisfazem em apenas saciar seus desejos, como comer, beber, água e simplesmente existir. Enfim, vamos caminhar para a gente finalizar, para a gente responder 3 questões que eu trouxe. Sei que vocês já devem estar ficando exaustos. O objetivo não é cansar vocês. Então a gente se depara com 2 questões que são muito importantes. Não é que eu já respondi aqui, mas elas são questões latentes. Uma delas é quando começou a filosofia, né? E eu já respondi que foi entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo. Antes de Cristo. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Antes de Cristo. E onde a filosofia nasceu? Nas ilhas gregas. Isso eu também já citei. Né? Então, é muito interessante para a aprendizagem da filosofia grega vocês prestarem muita atenção nas aulas de história, por exemplo. Eu vi que amanhã a professora vai trabalhar Grécia Antiga, né? Então entender o modo de vida grego, né? Entender os aspectos sociais da vida grega é fundamental para vocês entenderem o pensamento grego, né? Ou seja, a filosofia, o modo de lidar com a natureza que surge na Grécia Antiga. Sobre o surgimento da filosofia, nós temos 3 teses acerca do nascimento da filosofia, né? Porque, na verdade, a pergunta de como surge a filosofia é uma pergunta extremamente complexa e que tem respostas, às vezes, um pouco obscuras, justamente porque ela remonta a um período de cerca de mais de 2.000 anos atrás, do qual os documentos quase todos se perderam, né? Todas as formas de representação documentadas do povo grego, a maioria se perderam. A gente tem apenas alguns fragmentos de alguns historiadores e também de alguns filósofos que podem responder a essas questões. Mas, grosso modo, a gente tem 3 teses acerca do nascimento da filosofia. A primeira delas, a gente chama de tese orientalista. Que nessa tese orientalista, a gente diz que a filosofia só pôde nascer graças ao saber oriental. Que saber oriental é esse? A sabedoria desenvolvida
no Egito, na Mesopotâmia, na China e na Índia. Essa tese orientalista, ela parte do pressuposto de que os gregos, alguns homens gregos, teriam tido contato através das navegações com povos do Oriente e, através desse contato, teriam levado para a Grécia um tipo de conhecimento e transformado esse conhecimento no que veio a se tornar a filosofia. Sendo assim, para a tese orientalista, para quem sustenta essa tese, a filosofia não seria fruto da cultura grega exclusivamente, mas seria fruto do contato com as culturas orientais, ou seja, seria uma espécie de mistura da sabedoria oriental com a sabedoria grega. A segunda tese que nós temos sobre o nascimento da filosofia é a tese do milagre grego. Essa tese do milagre grego, ela sustenta que a filosofia surgiu de forma inesperada e espantosa, né, na Grécia, sem que nada anterior a preparasse. Os gregos foram, então, um povo excepcional, já que somente eles foram capazes de criar a filosofia. A tese do milagre grego, ela sustenta que a filosofia seria exclusivamente fruto da cultura grega, fruto do espírito grego de descoberta, né, fruto da intelectualidade grega. E uma terceira tese, que é mais recente, ela traz, podemos dizer, a mistura, né, ou a junção da tese orientalista com a tese do milagre grego, e ela diz, na verdade, que a filosofia não seria nem oriental, nem totalmente grega, ou seja, nem milagre. A filosofia teria dívidas tanto com a sabedoria oriental, né, mas também seria fruto das mudanças profundas que receberam no contexto grego. Sendo assim, a filosofia ela não seria nem oriental e nem grega. Ela seria, na verdade, fruto dessa mistura total, né, e também de elementos de coisas que estavam ocorrendo na política e nas sociedades das ilhas gregas. Pessoal, alguém tem alguma dúvida nisso? Professor, Não tenho nenhuma dúvida. Ok. Mas alguém perguntou se o senhor ia disponibilizar esse material em PDF. Vou sim. Alguma dúvida, gente, nisso? É importante vocês entenderem muito bem essa questão do surgimento, do nascimento das teses históricas, porque é um tema que cai bastante em Enem. Os textos do John Burnett, do Francis Cornford e do Jean-Pierre Vernant, esses três historiadores do mundo antigo sempre aparecem no Enem, assim, na verdade, os seus textos, né, aparecem no Enem, e eles abordam justamente essa questão dessa oposição entre essas teses que tentam explicar o nascimento da filosofia. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Tá claro essas três teses? tá sim, professor. Certo. Eu só queria fazer um comentário, não é uma dúvida. Pode falar. É que eu acredito que os filósofos gregos e a Grécia Antiga em si tem uma grande parte do conhecimento deles que ainda não é... Assim, a gente ainda não sabe, porque os filósofos e as histórias que até hoje que existem da Grécia é só a parte boa da Grécia, que os homens eram bravos, que, sabe, tudo era pleno lá. E, tipo, isso não tem como acontecer, sabe? A parte ruim da Grécia, essas coisas, a gente não tem conhecimento deles, sabe? Não, na verdade tem, porque você tem razão que, de fato, a literatura que chegou até o nosso tempo, né, que vem da Grécia, por exemplo, como a Odisseia, a Ilíada, né, entre outras obras, né, que chegou até o nosso tempo, que sobreviveram, né, há mais de 2000 anos, de fato elas contam realmente muitas coisas boas, como você mesmo está dizendo. No entanto, por outro lado, existem estudos muito aprofundados
sobretudo nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, onde eles estudam muito a questão do mundo antigo e da Grécia, especificamente, que mostram, sim, o outro lado também da história grega, que, de fato, eram sociedades bastante, ao nosso ver, né, a partir da nossa visão, sociedades bastante cruéis e desiguais e que tinham problemas tanto quanto nós temos hoje em dia. Certo? Eram sociedades que viviam em guerra, onde havia uma massa enorme de pessoas excluídas, enfim. Então, assim, existe sim, a nossa sociedade atual, ela tem conhecimento sim de tudo que havia de ruim no contexto grego. Agora, de fato, normalmente o que a gente ensina na escola, né, o que a gente aprende na escola, é esse legado mais importante, né, e mais fundamental do pensamento grego. Entende? Aqui nós estamos desenvolvendo uma história do pensamento grego. Então, estamos estudando a filosofia grega. Então, estamos estudando aquilo que é mais belo e aquilo que o povo grego nos deixou de mais alto e superior para a nossa sociedade. Certo? Agora, quem tem interesse, né, em estudar as mazelas, né, os problemas da cultura grega, tem sim também uma vasta literatura sobre isso. Certo? Beleza. Era só que, tipo, todos os professores de filosofia sempre só falavam bem da Grécia, que a Grécia era boa e tudo, e, tipo, não tinha como a sociedade ser tudo isso, sabe? Eu concordo contigo totalmente. Esses professores que fazem isso, normalmente eles têm uma tendência a romantizar o pensamento grego e a Grécia, né? Mas, assim, de fato, é porque a gente, no nosso curso aqui, a gente não tem muito tempo para realmente abordar outras questões. Mas eu acho que tu tem toda a razão no teu comentário, eu concordo totalmente que romantizar a sociedade grega realmente não parece ser muito honesto, né? Assim, toda a sociedade tem vários problemas, tanto as de 3.000 anos atrás como a de agora. Toda a sociedade ela tem suas mazelas e suas desgraças. Então, realmente dizer que na Grécia Antiga tudo era perfeito é, no mínimo, uma atitude infantil, né? Assim, eu concordo muito com o seu comentário. Quer falar mais alguma coisa? Não, pode dar continuidade à aula. Ok. Então está clara essa questão das três teses, né? A tese orientalista afirma que a filosofia teria sido levada do Oriente, né? Isto é, do Egito, da Mesopotâmia, da China, da Índia para a Grécia e adaptada pelos gregos. A tese do milagre grego diz o contrário da tese orientalista e diz que a filosofia seria exclusivamente grega, né? Fruto do espírito grego, da cultura grega, enquanto a terceira tese não concorda nem com a primeira nem com a segunda, mas, de certo modo, concorda com as duas, pois diz que há, de fato, uma influência, uma dívida, né, com os povos orientais, mas que os gregos também foram capazes de realizar uma mudança profunda, né, no seio mesmo desse tipo de conhecimento. Que o mapa da Grécia Antiga, né, vocês percebem aí que a Grécia é um arquipélago. Oi. Em qual das três teses o senhor acredita? Bem, eu simpatizo, né, eu acho que é mais coerente, faz mais sentido, a terceira. A ideia de que houve, né, de fato, contato dos filósofos gregos com o conhecimento oriental, né, a sabedoria que vinha do Oriente, né, dos egípcios. Inclusive, isso é mostrado, inclusive, por Platão, né, se sabe que Platão foi ao Egito, né, e conheceu os povos egípcios. Sabe-se também que Tales de Mileto, né, viajou também ao Oriente. Então, esses fatos que são contados, e esses sim são comprovados, porque eles são
contados por historiadores, né, cientistas, e essa comprovação de que vários filósofos foram ao Oriente nos leva a crer que eles conheciam a cultura oriental. Então, de algum modo, essa cultura foi levada para a Grécia. Então, eu tendo a achar mais coerente, né, a terceira, né, a ideia de que a filosofia ela tem, sim, alguma influência do Oriente, mas ela não é oriental. Ela é fruto também do espírito grego, né, da cultura grega e da ousadia grega de propor uma forma diferente de explicar o mundo, diferente da mitologia. Beleza? Agora, nas questões que aparece esse tema no Enem, o interessante é que você entenda as três. Né? Porque nas questões do Enem, não vai pedir para você se posicionar. Né? Nas questões do Enem, vai cair algo que você tem que mostrar um determinado conhecimento acerca desse tema. Enfim, vamos para as questões. Né? Aqui está o mapa da Grécia. Né? A gente percebe que a Grécia é um arquipélago, né? É um conjunto de mais de 100 ilhas. Então, esses povos, por terem essa geografia, eles eram povos navegadores. Eles praticavam a navegação de forma bastante audaciosa, né? Eram bastante criativos na arte da navegação, justamente pela sua geografia, né? De serem divididos em centenas de ilhas. Então vamos para a primeira questão. O aparecimento da polis, situado entre os séculos 8 e 7 a.C., constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo, certamente no plano intelectual, como no domínio das instituições da vida social e das ações entre os homens, de uma forma nova, cuja a originalidade plenamente sim. Está com uma coisa aqui na frente, deixa eu. Agora. A vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Todo mundo está vendo a questão? Sim, professor. Não, Não? tá muito miúda a letra. Tá muito pequeno. Se tu puder usar o zoom do celular, acho que tu consegue. Todo mundo está vendo agora? Então, Eu tô assistindo a aula pelo celular e tá perfeito, tá dando pra ler tudo direitinho. É só você dar zoom mesmo com o celular que dá pra você entender tudo. Isso, ok. É isso, tem que usar o zoom. Enfim, essa questão primeira é uma questão tradicional de Enem, né? Pode ver, caiu o texto do Jean-Pierre Vernant, que eu citei anteriormente, um livro chamado As Origens do Pensamento Grego, um livro fundamental para entender essas questões iniciais, né, do surgimento da filosofia na Grécia. E ele aborda a questão social do mundo antigo. Né? É uma questão muito comum de Enem. Tentar entender o surgimento da filosofia grega através das questões sociais. Então vamos para as alternativas. Né? Segundo Vernant, a filosofia na antiga Grécia foi resultado da A. Constituição do regime democrático. B. Contato dos gregos com outros povos. C. Desenvolvimento no campo das navegações. D. Aparecimento de novas instituições religiosas. E. Surgimento da cidade como organização social. E aí, respostas? Eu sou nessa sem dúvida entre a Letra D. e a E. Letra D? Por que letra D? Não, me desculpa. Eu olhei aqui agora. É letra E. Agora, certo. Desculpa aí. Não, tranquilo. De acordo com o texto, né, o Vernant ele fala no texto. É interessante, nessa questão,
Lendo apenas o texto, vocês conseguem responder. É interessante que no Enem aparecem muitas questões assim. De fato, em filosofia tem algumas questões que ou você sabe ou não sabe. Mas tem várias questões que, a partir do texto, você consegue, a partir de uma boa interpretação, sacar o que, é que a questão está querendo. Né? Então ela diz, ó, um acontecimento decisivo constitui aqui. O aparecimento da polis, né? A palavra polis quer dizer cidade. A palavra polis quer dizer cidade. Vocês vão aprender mais sobre isso na aula de história. Situado entre os séculos 8 e 7, constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo, certamente no plano intelectual como no domínio das instituições. A vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Então, letra E, né, o surgimento da cidade como organização social. A gente vai ver nas próximas aulas que, de fato, o que possibilitou o surgimento da filosofia na Grécia foi justamente o fato de que os gregos se juntavam na cidade para falar sobre as questões que os intrigavam. Né? Então, havia a possibilidade de alguns indivíduos se reunirem na cidade para falar sobre suas observações. E assim surge a filosofia. Enquanto outros povos estavam em guerra, né, muitas cidades gregas conseguiram ter períodos de paz, e nesses períodos de paz, eles conseguiam desenvolver as suas ciências. A escravidão também tinha um papel nisso também. É interessante frisar que só existia filósofos na Grécia porque existia escravo. O filósofo não podia trabalhar. Tinha que passar o tempo inteiro contemplando, né? Ele tinha que passar o tempo inteiro desenvolvendo seus cálculos matemáticos, né? Desenvolvendo seus cálculos físicos para poder alcançar uma determinada teoria. Então, o filósofo não podia trabalhar. Então, o fato da sociedade grega ser escravocrata, né, ela também é um fator importante para o surgimento da filosofia na Grécia. Segunda questão. Todo mundo enxerga? A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do século VI a.C. está substancialmente ancorada num exercício especulativo racional. De fato, não é mais uma atividade mítica, porquanto o mito ainda lhe serve, mas filosófica, e isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento epistêmico, de tipo próprio, empírico e racional. Empírico quer dizer prático. A palavra empírico quer dizer prático. A gente vai usar muito essa palavra mais na frente. Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica na Grécia, assinale a alternativa correta. Mais uma questão muito tradicional de Enem, né, sobre a saída do mito ao logos. Respostas? Eu marquei a letra C, que eu acho que foi a que mais fez sentido. A mentalidade pré-filosófica grega é a expressão típica de um intelecto primitivo, próprio das sociedades selvagens. Essa é absurda. Né? Vocês já veem que essa você anula por absurdo. Né? B. A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua especulação teórica e adotando a sua metodologia. Também não faz sentido, né, porque justamente no começo da minha fala eu disse que a filosofia seria justamente uma tentativa de superar as explicações míticas, trazendo uma nova explicação racional, usando uma metodologia totalmente diferente. Então a filosofia não adota a metodologia do mito. Certo? C. Que o colega aí afirmou, né? Foi C. A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão e manutenção de um saber prático fundamental para a vida cotidiana. D. A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica elaborada, crítica e radical, baseada no logos. Não, a gente viu que
A Ilíada e a Odisseia, elas falam de mitos, justamente mitos de homens super fortes e super corajosos, né, que lutavam batalhas e que os deuses o protegiam. Né? Então, de fato, a Ilíada e a Odisseia não tem nenhuma base filosófica, mas é sim uma narrativa mítica. Então, letra C é a correta. A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão e manutenção de um saber prático fundamental para a vida cotidiana. Como eu falei, não se trata de dizer que o mito é mentira, mas sim uma forma de compreender o mundo. Terceira e última questão. Todo mundo consegue ver? Sim, professor, tá perfeito. Pode continuar. Terceira e última questão. Essa questão é muito interessante, gente. Eu trouxe essa questão para vocês, justamente para vocês perceberem quanto que filosofia pode ser uma coisa interdisciplinar. Né? Quanto filosofia pode ser um conhecimento extremamente relacionável com a matemática, com a física, com a biologia, com a química, etc. Essa questão é muito interessante. Em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula, que pode ser o bóson de Higgs. Não sei se vocês já ouviram falar no bóson de Higgs. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar no bóson de Higgs? Eu não, professor. O bóson de Higgs é justamente aquilo que os cientistas, os físicos, né, e astrofísicos chamam de a partícula de Deus. Né? Seria uma partícula que daria origem a todo o movimento do universo. Né? Seria dela que sairia, por exemplo, as teorias do buraco negro, teoria da relatividade, teoria de mundos possíveis, coexistências, enfim. Não sei se vocês gostam de ficção científica, filmes voltados para a compreensão astrofísica, tem a ver com isso. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter Higgs, e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo o qual o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. Percebe? É uma questão que aborda um tema da física. Esse bóson de Higgs é uma descoberta da física. E aí segue a questão. O que se descreve no texto possui relação com o conceito de arqué. A palavra arqué quer dizer origem. A palavra que a gente vai estudar mais na frente. Vai estudar mais sobre ela. A palavra arqué quer dizer origem. Desenvolvido pelos primeiros pensadores pré-socráticos da Jônia. Os pré-socráticos, inclusive, será o tema da próxima aula. Isso vocês já anotam aí. O tema da próxima aula são os filósofos pré-socráticos. Resolvi adiantar essa questão justamente porque eu achei ela muito interessante. Então, o arqué diz respeito... Aí, letra A, porque está sem a letra, né? Vou colocar aqui. Agora facilitou. O arqué diz respeito à retórica utilizada pelos sofistas para convencimento dos cidadãos na polis. Não, porque os sofistas eles só aparecem no período clássico. Né? Então, essa questão ela diz respeito a um elemento fundamental para os pré-socráticos. Então, a letra A não corresponde à correta. B. Há uma explicação da origem do cosmos fundamentada em pressupostos mitológicos. Não. A gente já viu que é um tema da física. Né? E física não tem nada a ver com mitologia. Correto? C. A investigação sobre a constituição do cosmos por meio de um princípio fundamental da natureza. D. A justificação ética das ações na busca do entendimento sobre o bem. A resposta correta é a letra C.
a investigação sobre a constituição do cosmos, que quer dizer ordem, né, a ideia de ordem do universo, por meio de um princípio fundamental da natureza, que é o bóson de Higgs, que na verdade seria um átomo. O átomo que vocês estudam em física. Né? Eu trouxe essa questão hoje, justamente, mesmo que vocês provavelmente não tinham realmente como responder essa questão, mas trouxe ela justamente para vocês perceberem o quanto que a filosofia ela pode dialogar diretamente com disciplinas como física, matemática, química e biologia. Né? Então, não se trata de um mero... A filosofia não se trata de um mero diálogo sobre qualquer coisa. Né? Na verdade, a filosofia ela tem, sobretudo nesse momento primordial, essa capacidade, né, de tentar responder aos fenômenos da natureza através de uma forma racional. Então, é isso. Né? Eu espero que ter contribuído de alguma forma acerca desses conteúdos. E quero abrir agora para algum questionamento. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal? Alguma questão? Não, professor, não. Ok. Então é isso. É interessante vocês tentarem pegar esses termos, né, que foram abordados hoje e colocarem no Google. A gente tem páginas e páginas e páginas sobre esses assuntos. Né, vocês podem ter um conhecimento mais amplo acerca disso através da internet. A internet, nessa hora, ela pode ser uma ótima amiga para ajudar nos estudos. Pode falar, Adriano. Na verdade, essas questões que eu fui fazer do senhor que o senhor passou agora, o Google me ajudou mais que tudo, porque, tipo, é que nem o senhor falou, o que complica na filosofia é o vocabulário. Aí, um monte de coisas eu pesquisei no Google, na verdade, significado, para me poder entender a questão e tudo. Perfeito, Adriano. É isso mesmo, né? A internet, ela é um instrumento importantíssimo, né? Fundamental nos estudos hoje em dia. E ao invés de ficar só usando rede social e outras coisas que não contribuem muito com o nosso aprendizado, né? Gastar um tempo da internet buscando esses termos, assim, pode ajudar, não só em filosofia, mas em qualquer disciplina, né? Porque, de fato, o professor não consegue dar conta de tudo, né? Então, é isso. Eu apresentei e na próxima aula a gente vai trabalhar os filósofos pré-socráticos, né? Ou os filósofos da physis. Então, a gente vai aprender mais uma série de termos novos. Basicamente, a disciplina de filosofia é uma disciplina que apresenta um novo vocabulário, como eu disse logo no início. É isso. Uma boa noite para vocês. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau.